E aqui a gente vai começar o Museu do Contestado, que foi construído em 1986. É uma réplica da antiga estação ferroviária de Rio Caçador, que foi inaugurada em 1910. Esse primeiro espaço que nós estamos filmando, mostrando para você, fala sobre a cultura indígena, a nossa arqueologia, a nossa antropologia, um pouco dessa pré-história da região aqui do Contestado. São vários acervos pétreos que a gente encontra nesse espaço e seguimos em frente, vamos ao segundo ponto, a segunda coleção aqui do museu, que a gente fala sobre a Ferrovia do Contestado. Essa ferrovia que cruzou pela primeira vez ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, que cruzou toda essa região chamada Contestado, e que cerca de 3 anos ela foi construída em 372 quilômetros de extensão. E nós vemos aqui algumas imagens e fotos desse período, e claro que foram usados cerca de 8.000 trabalhadores em 3 anos de trabalho, construíram o trecho aqui da região do Contestado. E seguindo mais adiante, vamos passar um pouquinho mais adiante, tá? Estamos sendo bem breves para você se tornar mais curioso, para saber mais detalhes quando você vir para cá. Aqui já estamos na colonização e povoamento. Aqui a gente vai falar um pouquinho, que é a terceira coleção do museu, a gente vai falar um pouquinho desses primeiros habitantes aqui de Caçador e da região. Por exemplo, máquina de lavar. Aqui nós temos uma bacia, essa que você está vendo aí é uma bacia de banho, mas é a bacia de banho do Chico. Essa bacia de banho do Chico foi um dos primeiros moradores aqui de Caçador. E a fazenda que ele tomou posse, que ele se tornou proprietário, foi então que ele começou a lotear, e foi então criado o município de Caçador sobre a maioria das terras que ele morava. E aqui nós vamos encontrar diversos objetos de uso de profissionais de várias áreas. Aí estamos um ampliador de fotografia. Então, como se ampliavam as fotos, né? Na década de 20, 30, 50, alguns equipamentos. Aqui nós temos alguns profissionais liberais, como a cadeira do barbeiro, uma mesa de cirurgia, uma cadeira de dentista, vamos usar o termo mais comum, né? Então esse espaço aqui é um espaço de trazer um pouco dessa memória desses primeiros equipamentos, os primeiros objetos de uso de agricultores e de profissionais liberais, né? Vamos seguindo, então aqui nós temos outros objetos e a gente está fazendo coisa bem rápida, tá? Estamos pensando em todo esse acervo então da colonização e povoamento, e temos muito mais, né? Material do pessoal do tropeirismo. E aqui nós chegamos então no nosso último acervo, que é a parte verde aqui do museu, que é a história do Contestado. Contestado por quê? O nome, né? Por causa das divisas de Paraná e Santa Catarina, mas isso começou muito antes. Santa Catarina já em 1680, 1700 já reclamava território com a província de São Paulo, que fazia divisa com a província do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina foi se interiorizando, tá? E essa interiorização trouxe então, né, mais disputas de território, principalmente com o Paraná, que criado em 1850, e Santa Catarina queria todo um território bem maior que a gente tem hoje. E o Paraná não aceitava essa questão de doar terras ou ceder terras para os catarinenses. Então se tornou ali de 1850 a 1916 essa região, então ficou conhecida como região do Contestado. Isso que está vendo aí são as vestes dos soldados que estiveram na Batalha do Contestado. Então aí tem um general que cedeu as suas vestes, e aqui então armas, né? Todas as armas utilizadas nesse período da Guerra do Contestado de 1912 a 1916. Tá? Então a gente vai ter uma diversidade assim de armas que era muito comum usado na época, e contando para você que essas armas, todas elas, mariam importadas ainda do século XIX, né? A gente tem uma diversidade muito grande com essa relação. E nós vamos ter mais alguma coisa aqui
E em especial a gente gosta de mostrar, além das armas, a parte de baixo aqui, o facão de pau. Esse é o facão então do caboclo do contestado aqui, que lutou durante 1912 e 1916 em relação a uma arma especificamente que característica do conflito armado do contestado. Como era a fabricação desse facão de pau? Era no pau mesmo? É, exatamente, é uma madeira mais, vamos dizer, de guamirim, né? Pessegueiro bravo é uma madeira mais resistente. Então, o caboclo que dominava bem a arma branca, né? Que era muito utilizada por a principal economia da época era a colheita da erva mate, tá? Então, durante as batalhas não tinham armas, então eles fabricaram suas armas. Claro que aí a gente vai encontrar algumas cápsulas de canhões, né? E aí você está vendo algumas fotos, alguns textos sobre o que foi a Guerra do Contestado. Você sabe que a Guerra do Contestado ela se dá por diversos fatores, não tem uma ação só. Ela se dá por questões de terras, que os caboclos estavam exigindo espaço para eles, que eles não tinham mais espaço, que a companhia colonizadora, exploradora das terras aqui da região na época, começou a expulsar essas pessoas das terras. Então trouxe o problema social e também tem o problema cultural, questões políticas, questões, né, mais sociais e da própria violência, né, que foi implantada pela companhia, pelas forças legais da época em relação aos caboclos. E aí tem alguns personagens desse período, tá? Esse é um dos coronéis do período aí do contestado, tá? Esse não, assim, historicamente ele não tem muita ação, mas a gente vai ter outros aqui, tipo, que a gente vai contar e que deu a eclosão da Guerra do Contestado foi o João Teixeira de Matos Costas, Capitão Matos Costas. Esse é a pessoa que fez com que então fosse aclamado a guerra mesmo. Esse aí a gente vê a imagem de São João Maria de Jesus, né? Que lá por volta de 1908 desaparece, diz que está lá na Serra do Timbó, ali no município de Timbó, Santa Catarina, está no Morro do Timbó. E aqui a gente vê uns personagens, aí foram personagens de bonecos, foram feitas apresentações teatrais de bonecos que foram dando sobre a história do contestado. Tá? Do lado direito nós temos então, a maioria são sertanejos, propriamente os caboclos aqui da região, né? Liderados pelo José Maria, o boneco à frente ali. Que é esse aqui? Exatamente. E seria o monge José Maria, que faleceu em 1912, e o lado direito seria um pessoal mais das forças legais, do exército e coronéis desse período aí que mandavam bala quando a gente diz contra os caboclos. Aqui nós vamos ter um painel, né? Esse painel com 12 metros de comprimento, com 2,75 de altura, ele vai falar em toda a história do contestado, começando com o João Maria, a vinda da ferrovia, a expulsão dos homens da terra, o encontro com José Maria, o primeiro combate no Irani, que está vendo aí, né? E essa é a morte, esse último aí, então, aqui a gente chama aí vamos dizer assim, um massacre do caboclo aqui da região. Então foram cerca de 10 mil pessoas mortas em 4 anos de luta, e a gente sempre diz assim, não houve vencidos nem vencedores. Quem perde é a nação brasileira, que foram irmãos brasileiros que entraram em confronto, uns por interesses econômicos, em defesa da economia, outros por sobrevivência. Isso é o contestado, uma luta desigual, aonde, infelizmente, o povo brasileiro, a nação brasileira pagou, né, propriamente dito, perda, não só da cultura, como perda de pessoas. 10 mil pessoas mortas.